Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês à nossa playlist de logaritmo. Vou falar sobre a função logarítmica. Bom, gente, não há mistério com a função logarítmica. Se você entendeu, se você aprendeu, soube fazer a função exponencial, beleza, você faz a função logarítmica de olhos fechados, porque a função logarítmica ela é inversa da exponencial, ou seja, ela é simétrica em relação aos quadrantes ímpares. Um pouquinho mais para frente, eu mostro isso direitinho para vocês entenderem. O que a gente precisa saber agora? Que a função ela é desse tipo, f de x igual a logaritmo de x na base b. F de x, eu sei que é a mesma coisa que y. O b, que é a minha base, eu sei que ele tem que ser maior do que zero. Correção, gente, diferente de 1, tá? O b tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E qual seria o domínio dessa função? Bom, normalmente, o meu logaritmando, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, o domínio dele vai pertencer aos reais, com exceção do zero, porque o zero não entra, e todos os reais positivos. Então, gente, quando eu for construir um gráfico lá pelo método das tabelas, eu posso escolher, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 4? Não, não posso escolher, porque o x, o meu logaritmando, tem que ser maior do que zero. Então, eu posso escolher valores entre 0 e o infinito, mas sem incluir o zero. E a imagem é o meu y. E o meu y pode assumir qualquer valor real. Eu tenho aqui o esboço, ó, bem facinho, né? O gráfico vem do menos infinito, ela não encosta no eixo y, tá? Passa pelo ponto 1 em x. Por que ela passa no ponto 1 em x, professor? Porque independente da base, sempre que x for 1, o resultado vai ser 0. Por exemplo, log de 1 na base 179, igual a y. 179 elevado a y é igual a 1. Eu sei que qualquer número elevado a 0 vai dar 1, não é verdade? Então, 179 elevado a y é igual a 179 elevado a 0. Cortei as bases e y igual a 0. Então, qualquer valor que seja a base, não me importa qual valor da base, qualquer valor que seja a base, sempre vai interceptar no 1, tá? Independente da base, nesse formato de função, beleza? Beleza. Outra correção aqui, gente. A minha função, ela é crescente quando o meu b for maior do que 1, qualquer número maior do que 1. E ela é decrescente quando o meu b estiver entre 0 e 1. Ela é similar à exponencial. Lembra que a exponencial é crescente quando a base da potência era maior do que 1? E ela era decrescente quando a base estava entre 0 e 1? Então, é exatamente a mesma coisa. E esse é o esboço gráfico, tá? Exatamente desse jeito. E vocês conseguem observar o quê? Eu tenho aqui, ó, um eixo de simetria entre os quadrantes ímpares, ou seja, o quadrante 1 e o quadrante 3. Tá? Se eu fosse fazer uma função exponencial do tipo y igual a b elevado a x, se eu fosse fazer assim, eu sabia que ele interceptava aqui no y igual a 1, não é? Vinha daqui, ó, fazia isso aqui, ó. Conseguem observar que é exatamente igual essa minha função azul? É como se isso aqui fosse um espelho e lá do outro lado eu estava vendo a minha função dentro daquele espelho. Ou então é como se eu tivesse pego uma folha de papel, tivesse dobrado em cima aqui e fizesse igual um carimbo, né? Eu dobrei a folha assim, aí passou carimbado aqui em cima direitinho, não é? Por isso, a minha função logarítmica
ela é o inverso da minha função exponencial. Ou seja, ela é simétrica em relação ao meu eixo de simetria entre os quadrantes 1 e 3. Beleza? Beleza. No caso da decrescente aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Ó. O eixo de simetria, ó. Se eu fosse fazer uma função aqui decrescente, o que ia acontecer? Eu ia marcar o ponto 1 aqui, não é verdade? Verdade. E ela viria mais ou menos assim, ó. Como se fosse um espelho e eu estivesse vendo de um lado e do outro. Beleza? Beleza. Vamos ver os exemplos para a gente colocar em prática isso? Vamos sim. Esboce o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Vou fazer pelo método das tabelas. Vou escolher valores de x e vou determinar quanto que vai dar em y. Bom, vou dar uma dica. Como se trata de uma base 2, eu vou escolher potências de 2. Por exemplo, 1/4, que eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Vou escolher meio, porque eu sei que 1 sobre 2 é potência de 2. Vou escolher o 1, não é verdade? Porque qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. E vou escolher, por último, o 2. Tá? Sempre assim. Se fosse a base 3, eu escolheria 1/9, porque é 3 ao quadrado. Eu escolheria 1/3, escolheria o 1, escolheria o 3. É verdade? É verdade. Se fosse log de 5, eu escolheria 1 sobre 25, 1 sobre 5, 1, 5. Beleza? Entenderam mais ou menos o esquema? Vocês têm que escolher valores favoráveis a vocês. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. 1/4. Então, eu preciso calcular o log de 1/4 na base 2. Eu tenho que pensar. 2 elevado a quanto que vai dar 1/4? Eu tenho a dúvida? Eu faço o quê? Ó, eu faço 2 elevado a x é igual a 1/4. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Para inverter a base, coloco o sinal negativo. Ó. Ah, que legal, x igual a menos 2. Então, 2 elevado a menos 2 vai dar 1/4. Então, aqui o primeiro ponto é 1/4 para x e menos 2 para y. Beleza. Meio, eu vou ficar com log de meio na base 2. Eu tenho que pensar. Qual número? Eu tenho que pensar. 2 elevado a quanto que vai dar meio? Ah, professor, é o menos 1. Exato, menos 1. Então, para ordenado aqui, meio e menos 1. Vou fazer o log de 1 na base 2. Eu sei que é 0. É um dos logaritmos notáveis, né? A gente já sabe direitinho que dá 0. Por quê? 2 elevado a 0 dá 1. Log de 2 na base 2. 2 elevado a quanto que vai dar 2? Ah, é 1. É outro logaritmo notável, né? Então, x2 e y1. Vou fazer o plano cartesiano aqui, ó. X e y. O meu x não precisa ir para a parte negativa, não é verdade? Por que que não precisa ir para a parte negativa? Não precisa ir porque ele não está definido nos valores negativos. Vou marcar os valores de x. Ó. O 1 vai estar aqui. Vou pôr 1 aqui. Ó. Vou pôr o 2 aqui. Beleza. Meio está aqui, ó, na metade do caminho. 1 sobre 2. E 1/4 está na metade da metade do caminho. Então, está aqui. Agora, eu vou pôr os valores de y. 0, menos 1, menos 2. 1. Beleza, professor? E agora? Agora, eu vou ligar os pontos. Vou ligar de outra cor para não confundir aqui. Ó. O 1/4, ele está ligado no menos 2. Então, vamos ligar ele lá no menos 2. Ó. 1/4... ligando menos 2. O ponto é esse aqui, ó.
O meio está ligado no menos 1. Vamos ligar ele aqui, ó. Meio, menos 1. Tá aqui o ponto. Ó. O 1 está ligado no 0. É esse o ponto. Sempre intercepta no 1. E o 2 está ligado no 1. Vamos ligar esses dois pontos. 2, ligado no 1. Está aqui o ponto. Agora, o gráfico da minha função logarítmica é o que passa por todos esses pontos. Vai dar algo mais ou menos assim. Viram que beleza? Que beleza, né? Esse é o gráfico da minha função f. Está definido o gráfico, está construído através do método das tabelas. Vamos ver agora um segundo exemplo? Vamos sim. Olha só. Esboce o gráfico da função f de x igual a log de x na base 3. Observa que f de x igual a log de x na base b é a função inversa de f de x igual a b de x. Então, eu vou resolver dessa forma. Eu sei que essa função aqui ela é a inversa de f de x igual a 3 elevado a x. Não é? Sim. Vou fazer o quê? Vou determinar valor de x e valor de y. Atribuir valor para x. Vou descobrir quanto que dá o y. Professor, vou calcular da função exponencial, né? Y igual a 3 elevado a x. Na exponencial, posso escolher valor negativo? Sim, pode. Pode escolher o menos 2, pode escolher o menos 1, pode escolher o 0, o 1 e o 2. Beleza. Menos 2. Vamos lá. 3 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 9. Não é? Sim. 3 elevado a menos 1 vai dar 1 terço. 3 elevado a 0 vai dar 1. 3 elevado a 1 vai dar 3. E 3 ao quadrado vai dar 9. Então, os pares ordenados ficaram. Olha como é mais rápido. Ó. Menos 2 e 1 nono. Ficou menos 1 e 1 terço. Ficou 0 e 1. Ficou 1 e 3 e ficou 2 e 9. Beleza, vou construir o plano cartesiano, mais ou menos assim. Ó. O menos 1 vai estar mais ou menos aqui e o menos 2 mais ou menos aqui. Vou marcar o 1 mais ou menos aqui, o 3 para y mais ou menos aqui e o 9 mais ou menos aqui. Beleza? Beleza. E para x eu vou continuar marcando, né? O 1 mais ou menos aqui, e o 2, mais ou menos aqui. 1 terço vai estar mais ou menos aqui, e 1 nono, mais ou menos aqui. Show? Show. Vou usar aqui um cinza para poder marcar. O menos 2 está ligado com 1 nono, mais ou menos aqui o ponto. O menos 1 está ligado com 1 terço, mais ou menos aqui o ponto. O 0 está ligado com 1. O 1 está ligado com o 3 e o 2 está ligado cá em cima com o 9. Então, o meu gráfico da função exponencial vai ser mais ou menos assim. Ó. Esse aqui é o meu gráfico de f de x igual a 3 elevado a x. Mas não é esse gráfico que eu quero. O gráfico que eu quero é o gráfico da função logarítmica. Vou fazer aqui a linha simétrica entre os quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro. E vou fazer o quê? Vou traçar o simétrico em relação. Vai ficar algo mais ou menos assim. Se vocês observarem, esse aqui é o meu f de x igual a log de x na base 3. Esse é o gráfico da minha função. Eu tenho essas duas formas de construir, beleza? Se o problema não pedir algo específico, vocês podem escolher o que acharem melhor. Mas vocês precisam conhecer essa situação, pois elas são muito cobradas também em problemas. Beleza? Beleza, então. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!